Efésios 2, 14 a 18. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nestes versos o apóstolo Paulo está a falar de ambos os povos, e estes ambos que Paulo fala são judeus e gentios. Ele diz aqui ambos os povos, dos dois, judeus e gentios, ambos judeus e gentios. E dos dois, Paulo está a dizer que Deus fez um novo homem, fazendo a paz pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo. Os dois povos foram feitos um só homem, um novo homem, um só corpo, tendo ambos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Como é que Paulo diz que ambos os povos ficaram um só corpo, um só homem? Paulo explica que foi desfazendo a inimizade, derrubando a parede de separação que estava no meio, entre os dois povos. Mas Paulo diz também que foi reconciliando ambos com Deus. Aqui Paulo diz que a inimizade foi desfeita, derrubando a parede de separação que estava no meio dos dois povos, e aqui Paulo diz que foi reconciliar ambos com Deus, matando com ela as inimizades. Inimizades de judeus com Deus, inimizades de gentios com Deus. Então o que Paulo está a mostrar aqui é que havia uma parede entre os judeus e gentios, mas também havia uma separação entre os dois povos, judeus e gentios, e Deus. Ou seja, havia separação, barreira, inimizade entre todos, judeus e Deus, gentios e Deus, judeus e gentios, e esta barreira, Paulo diz que era a parede de separação, era inimizade. E esta parede, esta inimizade, foi removida através da cruz. Na cruz, Deus resolveu dois problemas tremendos, ou seja, a inimizade entre Deus e os homens e a inimizade entre homem e homem, neste caso que Paulo está a falar entre judeus e gentios. E essa inimizade foi desfeita em Jesus. Foi Jesus que veio, ele mesmo, pelo seu próprio sangue, romper esta inimizade, trazendo a paz, porque ele é a nossa paz, fazendo a paz pela cruz. Jesus tornou-se a nossa paz, fez dos dois povos um e na sua carne derrubou a parede de separação e inimizade que existia entre todos e Deus. E como é que Paulo diz que Jesus fez isto? Abolindo a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. O problema fundamental de todos é que Deus é um Deus que se ira contra o pecado. Já lemos isso no verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O problema era a ira, e para que a ira de Deus fosse removida e pudesse haver paz com Deus, foi preciso Cristo vir e morrer, e na sua morte, no seu sangue, pela cruz, reconciliar todos com Deus. E depois de tudo isto que Paulo diz sobre a morte de Jesus e a reconciliação que há no seu sangue derramado, ele vai agora dizer que Jesus veio como um pregador da paz. E vindo ele, está a falar de Jesus, evangelizou a paz.
Mais uma vez, a vós que estáveis longe, gentios, e aos que estavam perto, judeus. E Jesus veio e pregou as boas novas da paz com o objetivo que por ele tenhamos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Judeus e gentios em Cristo Jesus, nele, ambos, os dois feitos um corpo só, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, o Espírito Santo. E vemos aqui a Trindade. Vindo Jesus, evangelizou a paz e de ambos os povos fez um, tanto os que estavam longe como os que estavam perto, com o objetivo de todos termos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.